do gol. E aí, a diferença do André Silva para o Calleri, ela é notada quando o Calleri entra nos minutos finais. É por isso que eu digo para vocês, para a senhora sempre, jogador bom, bota para jogar. Ah, mas ele vai jogar só meio tempo. Bota para jogar o meio tempo que ele aguenta. Porque ele jogar o meio tempo, ele pode te resolver o jogo. Ou você vai botar depois o cara quando ele for entrar para tentar resolver. Olha lá. A diferença, Pascoal, que faz ali, a gente está vendo o São Paulo antes e depois da entrada dele, né? Tem ali mais tempo sem o Calleri em campo, mas você olha as finalizações certas e as finalizações são parecidas depois que ele entra, apesar dele ter passado menos de um tempo em campo. Grandes chances aumentam, gols faz mais um e o Botafogo não consegue marcar nenhum dos seus gols quando ele está ali. Não, porque o Calleri é o jogador que... Sabe o que acontece? O zagueiro vê o Calleri e fala assim, preciso cuidar. Com certeza. Se eu der uma vacilada, esse cara vai parar dentro do gol. Eu preciso cuidar dele. Eu tenho que estar perto dele. Tem uma bola que ele dá um giro para seguir o Luciano. A hora que ele girou a bola. Agora, você viu o Zinho falando. O Hélio teve um lance parecido. Aí o que aconteceu? O John pegou. Então tem hora que tem que defender. Sim. Então tem acontecido isso com o Botafogo também, né? Agora, cumpriu tudo direitinho no primeiro turno. Ganhou do Palmeiras e ganhou do Flamengo. Ganhou? Os dois que estão perseguindo. Que estão lá em cima. Ele ganhou. E ganhou todo mundo que estava lá embaixo. Não perdeu nem um empatezinho, não. Todo mundo que estava lá, que chegou, ele ganhou. Levou os 3 pontos. Então, assim, caminho certo para quem vai brigar mesmo pelo título. E espero que no segundo turno a falta do Júnior Santos não seja tão pesada assim, para o Botafogo continuar nesse ritmo e a gente ter uma bela disputa aí até o final com 8. Com certeza, ótimo resultado e pelo que foi o jogo. A gente viu aí os melhores momentos, assim, chances para os dois lados, mas volto a dizer, acho que as chances claríssimas, mais para o São Paulo. Mas é um jogo que ele segurar o São Paulo e somar um ponto fora de casa foi excelente e mostra um time forte, um time bem estruturado, muito pelo trabalho dele, muito bom trabalho do Arthur Jorge, e usa o elenco todo, mexe no time, organiza, faz algumas alterações dependendo do jogo, e tem um joguinho bom aí pela frente, hein? Outro jogaço, né? Cruzeiro e Botafogo, é o início, né? Para o Botafogo do segundo turno é o início, para o Cruzeiro também, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Esses times que não completaram, né? O Cruzeiro tem um jogo a menos. O jogo do primeiro turno no Mineirão, o Cruzeiro ganhou, né? Ganhou o jogo, a primeira rodada. Então, assim, jogo pela parte de cima. O Cruzeiro, se não me engano... não, o Cruzeiro ganhou sim. Ganhou? Foi a primeira rodada do campeonato, o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro está invicto no Mineirãozinho. Me lembro aqui, Fabrício da Fiel, 100%. Ganhou. E assim... O Cruzeiro, se não me engano, chegou a 32 pontos com um jogo a menos. Isso. Olha que jogo bom, né? Para quem quer entrar no G4, o Cruzeiro é o time aí, né? De repente a sensação, vamos dizer, porque eu não esperava dessa campanha. A gente não sabia de todas as contratações, mas até antes das contratações chegarem todas, o Cruzeiro já vinha jogando bem. Só pra gente não deixar passar sem dar aquela olhadinha marota na arbitragem, Pascoal, que eu sei que você gosta, vamos colocar na tela os 2 pênaltis marcados aí. Primeiro o pênalti marcado a favor do São Paulo. Acho que não tem nenhuma dúvida aí não, né? Tá tudo certo. Pode absolver o senhor juiz? Tem um braço e um cotovelo, né? O braço vai na frente e depois que o Ferreirinha insiste, vem um cotovelo no rosto dele. Não dá, não... Foi pênalti, claro, sem discussão. A respeito desse lance, para mim, sem discussão. Desse lance sem discussão? Alguém quer discordar de alguma coisa desse lance aí? Acho que não, né? O senhor Fernando Fernandes de Lima agiu corretamente com a ajuda do VAR ali. O problema é que a gente vai ver na frente lance igual e não vai dar pênalti. Mas aí critério você já tá querendo demais, hein? Aí vai errar quem na frente não der pênalti. Agora você tá querendo critério? Quem vai errar é quem não der esse pênalti lá na frente. Vai acontecer. Olha a cara do Zinho lá no Tá certo, Mauro? Não. A partir de quem não der, não, o tá pênalti certo, sim, os dois, mas o Zinho também, né? Vai acontecer, não tem critério, né? Coloca o outro aí mas pra gente aí pelo menos acertou, né? Pelo menos tá certo, né? Anota no caderninho aí. Olha lá. Quem errar vai ser quem não der, pra gente não...
Quando o cara não der, a gente falar que ele errou. Isso. Esse aí, eu acho que é bem provável que vai acontecer um lance semelhante e que o árbitro não vai dar. Né? Porque tem um toque na mão do Wellington. Claro que tem. O Wellington não tá jogando vôlei, ele tá jogando futebol, ele bota os 2 braços pra cima. Olha lá. A bola bate no braço esquerdo dele. Pra cima, não precisa olhar direito. Olha lá, os 2 braços estão pra cima lá. Sim. Os 2 braços pra cima. Aí... É que eu confesso que nesse lance eu fico com muita dúvida. Eu entendo a marcação do pênalti pela regra. O braço não está perto do corpo, o braço está afastado, ampliando o movimento. Ele está dentro da área, ele correu risco. Beleza. Mas é um lance muito próximo. A cabeçada na bola é muito perto dele e ele tá caindo. É por isso... Então tem que cair com a cara na grama agora. É por isso que eu digo pra senhora que outros lances semelhantes vão acontecer, porque não tem lance igual. Lance semelhante vai acontecer e o árbitro vai optar por não marcar. Mas o braço tá fora do corpo aí. Mas aí tá certo ou tá errado? Eu acho que tá certo. Marcou, tá certo. Ele tá seguindo a regrazinho, esse é o ponto. Esse que é o problema. Ele está cumprindo a risca a regra. Agora, diga que eu tenho uma colocação que, assim, depois. Foi o mesmo lance que eu falei lá. Vai ter lance vai parecido. ter lance que não vai dar. E não vai dar. Aí vocês falaram, então quem não der tá errado. Aí vai ter lance semelhante e tem gente que não vai dar. Se não der, tá errado também? Na minha opinião, pela regra, sim. Na minha opinião, sim, porque ali tem um braço do Wellington, quando ele vai levar o pé... Anota aí no caderninho, irmão. Quando ele vai levar o pé. Anota, presidente. Não, sabe o que eu anotei aqui? Foi a entrevista do técnico do Botafogo, né? Você vê assim, ele não estava aqui o ano passado, ele não sabe zagueiros, né? Aí, agora tem um centroavante. Tinha o outro, lógico, lá, mas que o André, mas que não estava tão inspirado quanto é um Calleri. Tem 2 bons zagueiros, o Botafogo, né? O Bustos, a gente já falou dele ontem aqui, jogando muito bem. Mas pinta um Calleri ali, o cara Bastos começa... e Barbosa, né? A dupla de zaga. Bastos e Barbosa. Bastos e tal. Foi dele que nós falamos. Eles não perdem bola pelo alto de jeito nenhum. Dele, então. E aí passou a se preocupar mais com o Calleri, e aí o que acontece? Aí sobra pro Luciano, sobra mais pro Ferreirinha, etc. Tal, já muda a coisa. E veja como o Luiz Henrique se transforma em personagem do jogo sem ter... O Botafogo perdeu para um jogador importantíssimo, 2 jogadores importantíssimos, né? Sim. Mas aí o Luiz Henrique ontem carteou o jogo. Pois é, isso aí que a gente vai ver no segundo turno, né? Porque um dos pontos fortes que fizeram o Botafogo chegar aí a 40 pontos é o jogo coletivo. Você vê o passe, você chamou a atenção, o passe foi do Tiquinho pro lateral que tá chegando para bater, o Cuiabano. Quer dizer, então todo mundo participa de tudo. Não é o Cuiabano só que vai tocar pro Tiquinho fazer gol. O Tiquinho também pode ver, entendeu? E faz uma assistência maravilhosa. Então, esse jogo coletivo e muita ofensividade fizeram com que o Botafogo chegasse aí. Ganhou todos os jogos por causa disso? Não, porque o goleiro também tem pego demais. E o ano passado a gente viu o quanto que o Perry também ganhou o jogo pro Botafogo. Quando a coisa apertava, o goleirão saía aqui no SPN em primeiro lugar e tal, da rodada, porque... muitos jogos ele garantiu. O John também agora. Tá pegando. Então, tá lá para isso, né? Então, tudo isso é importante. E agora, o jogo coletivo perdeu um cara muito importante. Não sei se perdeu os 2 já. O Eduardo parece que sim, com certeza, né? Para o semestre todo. Eu acho que os 2, né? O Júnior também, né? Com uma fratura na tíbia. Não volta também. Dificilmente volta esse ano. A Vamos ver como é que vai ser a força do São Paulo, do Botafogo no segundo turno. Eu quero te ouvir sobre esses pontos que a gente colocou aqui, né? De um lado, a entrada do Calleri movimentando o São Paulo. Do outro, o Mauro também toca nessa questão de fazer 40 pontos. O Pascoal elogiou o John. Mas é um Botafogo mais sólido. É um Botafogo mais confiante para o retorno do que o que a gente via na temporada passada, não é? Assim, o Botafogo do primeiro turno do ano passado também me agradou muito. Tô vendo essas comparações, né? Acha que esse tá melhor estruturado. Olha, eu vi um Botafogo muito forte também, muito forte. Agora, o trabalho do treinador é de se elogiar, porque ele perde jogadores importantes e o time veio para o Morumbi e não veio só para se defender, né? Ele tem uma postura sólida, se organiza bem, é bem montado, jogadores comprometidos, tem um coletivo muito forte, mas quando tem a bola sabe o que vai fazer. Os jogadores com personalidade, vocês citaram o lance do gol. E, engraçado, no jogo eu vi um lance muito parecido para o São Paulo. O Wellington também entrou na mesma posição ali que o Cuiabano e bateu cruzado, mas o John pega, né?
É isso que eu falo. Um lance muito parecido no próprio jogo, né? Só que o Botafogo fez o gol. Mas assim, jogaço, para mim o melhor jogo da rodada, não poderia ser diferente. Acho que são duas equipes que eu particularmente gosto muito de ver jogar. São elencos com boa qualidade, elencos que brigam pela parte de cima da tabela. Estou com o presidente, esse jogo para o São Paulo era muito mais importante para dizer: estou aqui e vou brigar pelo título. E teve chance para isso, para ganhar o jogo. Foi um jogo equilibrado? Acho que foi também, mas com uma ligeira vantagem para o São Paulo, principalmente pelos gols perdidos. Acho que foram gols mais claros. Os gols perdidos foram mais claros do que os que aconteceram, né? Porque tá bom que um foi de pênalti. Então, assim, teve a chance para matar o jogo São Paulo. Faltou isso, né? Nesse momento, aquele capricho final. Não é que foi um resultado injusto, mas na minha humilde opinião, se eu tivesse que falar assim, a quem dos dois tem que escolher um que merecia a vitória? Um pouquinho mais pro São Paulo. O Bubu, o Dudu, todo mundo de olho nesse jogo. A van lotada. Foi ontem, a van tava um certo desespero. O Bubu não foi? A van tava cheia. Não tava cheia. Não foi que ele foi na moral, entendeu? Não, ele na moral foi anteontem. Pô, gente, vamos guardar esses momentos mais íntimos pra... Na van? Lugarão, Vamos falar do São Paulo. O que aconteceu com o Tricô? Como é que é a van? Como é que é a van? É isso aí, o F90 colecionando amigos. Você vê que daqui a pouco vai sobrar só a gente. Rogério, que saudade de você, Rogério. Você não se aguenta, né? Qual a pergunta que você queria fazer? Eu passo pra ele. Escreve aí que eu passo pra ele. Comemorando o gol do Botafogo. O que aconteceu com o São Paulo? O São Paulino saiu feliz ontem com o empate ou um pouquinho frustrado porque poderia ter vencido no segundo tempo. O Ferreirinha perdeu um gol feito também. Mais com a segunda opção, porque, primeiro, o São Paulo aplaudiu o time, né? 53 mil pessoas, um público maior que o Fluminense no Maracanã. O São Paulo tem a segunda média de público do campeonato, só perde pro Flamengo. Então a torcida do São Paulo ajudou, especialmente depois que o Calera entrou, né? O Calera entrou no segundo tempo. No primeiro tempo o Botafogo acho que foi melhor, ligeiramente ali e tal. Conseguiu a vantagem, o gol do Cuiabano. Tá sendo uma ótima pedida, né? Lado esquerdo aqui do Botafogo. Mas o São Paulo, pra mim, no cômputo geral, foi melhor. Não é só porque teve mais posse de bola. Finalizou mais, teve as chances mais claras pra fazer o terceiro gol ali. O gol que o Ferreirinha perde, o Ferreirinha fez uma boa partida, fez um gol e tal, mas ele perdeu um gol que não dá pra perder. Sim, tava sem goleiro ali, ele chapou errado a bola. O Luciano também um pouco meio displicente, depois teve um lance, o Calera faz a jogada, o Calera entrou muito bem no jogo, né? Então, muito da diferença do jogo foi a entrada do Calera. Participa desse lance do gol, né? Ele faz uma escorada, o que o André Luiz não consegue fazer ali, meio que segurar a bola, proteger, facilitar a vida pros outros companheiros. Aí o Lucas foi melhor na partida, o Lucas tá voando. 3 gols nos últimos Ontem o 4 Luciano, jogos. e o Luciano perdeu um gol feito, hein? Já perdeu. Logo depois o Ferreirinha perdeu, o gol mais feito, o Luciano perdeu também. O Lucas tomou cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Fortaleza. Jogo difícil de São Paulo. São Paulo tem uma sequência difícil. Eu contra o Fortaleza lá. O Lucas é a velocidade do São Paulo. Não tem o Lucas, São Paulo é um time moroso, como gosta de dizer o Pedro. É um time mais lento. Ainda mais sem os dois volantes titulares, sem Pablo Maia e Alisson. Se você tem Bobadilha e Luiz Gustavo, fica meio travado, fica meio morno. Até fizeram uma partida mais decente ontem. Aí, o primeiro gol ali, esse gol você não pode perder um gol desse. Não pode. Era só chapar ali, tranquilo, ali, fazer o gol. Esse é o gol que o Luciano perde, a bola dá uma desviada, mas ele bate meio displicente. Mas desviou, né? Mas é quase um pênalti, ele tá na marca do pênalti. A bola rasteirinha, impedindo, chuta lá. Mas eu acho que ele fez certo pra pegar no contrapé do goleiro. Acho que ele fez certo, no movimento certo. Mas aí teve o desvio, Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, Edu. Não, pode ir. Não, assim, o São Paulo já está atuando sem o Pablo Maia há muito tempo e agora vai ficar sem atuar com o Alisson. Não tem mais Alisson esse ano, não sei que acelere muito o processo de recuperação. E aí a gente está falando de um Lucas que já vai fazer falta no próximo jogo. Quem faz mais falta para o São Paulo? É o Alisson, é o Pablo Maia, é o Lucas ou o Calleri, que você falou, entrou ontem e fez diferença? Eu acho que o jogador diferente do Brasil e do São Paulo é o Lucas. O Lucas poderia, eventualmente, ainda pegar uma seleção brasileira.
pelo nível que ele tem aqui. Eu falei do Thiago Silva, que parece jogador que não tem nível pra estar aqui. A velocidade, a explosão dele. O Zé cita muito, que ele é um dos poucos caras que vai num contra um. Então ele pega a bola, ele sai no meio. O lance do gol é isso. É isso. O Caleri toca pra ele, ele sai em velocidade. Acelera o jogo, ele tem outro ritmo. É um cara que tá numa outra rotação. Então, assim, pra quem quer fazer a diferença, o Alisson faz menos. Ele faz falta, ele devia ser o melhor jogador mais regular do São Paulo no ano. Regular. Ele é meio que um motorzinho ali e tal, ajuda a defender e tal. Mas o cara, pra fazer a diferença, ele fez na Copa do Brasil, quando chegou contra o Corinthians aqui. Dorival conhece ele. O Dorival conhece. Onde é que ele entrar por ali, Bubu? Vaga de quem? Lá no direito ali. Ele, se bem que eu gosto de jogar mais centralizado, aí complica fala mais. por dentro, arrastando. Vocês sabem que nós temos uma audiência qualificadíssima. Quero mandar um beijão para o abençoado, nosso Ih, me mandou uma mensagem aqui. Zinho, O Tetra. eu te amo, Falou que tá você é rindo um demais grande lá. ídolo Tetra que é eu tenho. maravilhoso. E o Tetra pelo Tetra é espetacular, eu me emocionei com vários episódios Você falou lá. que não tinha visto, né? Você que tá muito E cara em de pau, 94. Você falou que não E tinha ele visto. tá falando aqui. Cita uma cena, uma entrevista. Ó, ele entrevistou o Romário falando da camisa, da troca Bebeto. com ele, falou sobre Bebeto, falou com o Parreira sobre a convocação do Romário depois.